Olá, boa noite a todos. Eu gostaria de falar com vocês a respeito de um assunto que está em voga recentemente, especialmente agora porque o governo encaminhou um projeto que visa garantir autonomia formal ao Banco Central. Em outras palavras, haverá possibilidade de mandato fixo e a autarquia operará de forma independente do Executivo da República. Mas, antes de mais nada, peço a vocês para que curtam, compartilhem o vídeo com seus amigos, inscrevam-se neste canal clicando no botão que aparece aqui embaixo no vídeo, pois só assim o YouTube vai entender que este conteúdo é relevante e também vamos ter aquele contato, né? E claro, bora pro vídeo, vamos lá? Bem, continuando aqui, vamos falar sobre o que interessa, né? A autonomia do Banco Central, o que é e qual a sua importância. Este texto aqui que eu estou analisando aqui, apesar de ser lá do ano passado, aqui tem coisas interessantes que merecem ser colocadas aqui. Vamos lá então? Você deve ter ouvido falar nas últimas eleições sobre propostas para garantir maior autonomia ao Banco Central. Mas, para sabermos exatamente a importância disso, vamos primeiro explicar o que é e o que faz o Banco Central. Segundo o que está escrito aqui, o Banco Central é uma autarquia do Estado brasileiro que gerencia a política econômica do país. Ele não funciona como um banco comercial tal como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Itaú e outros bancos, desses que a gente conhece. E sim como um banco dos bancos, tendo como objetivo a manutenção do fluxo de recursos necessários ao bom funcionamento do sistema financeiro nacional. O Banco Central atua conjuntamente com outros órgãos para cumprir o objetivo. As diretrizes principais da política monetária são formadas pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, que é composto pelo Ministro da Fazenda, Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e pelo Presidente do Banco Central. Se for atualizar isso aqui, será basicamente o Ministério da Economia e o Presidente do Banco Central que compõe o CMN atualmente. Então, continuando. Desde a adoção do regime de metas de inflação em 1999, é o CMN quem as define. Cabe ao Banco Central cumprir as diretrizes e metas estabelecidas. Quais são os instrumentos que ele tem para fazer isso? O carro-chefe da atuação dos bancos centrais é o estabelecimento da taxa de juros. O Banco Central define em reuniões periódicas a meta da taxa de juros básica da economia, que é a chamada taxa Selic, a qual estabelece a base para as outras taxas de juros da economia, por exemplo, a taxa dos empréstimos dos bancos comerciais. O Banco Central tem ainda outras funções, como emitir a moeda nacional e ser o banqueiro do governo. Agora, pergunta que não quer calar: para saber se existe ou não autonomia do Banco Central em relação ao Executivo atualmente, na real, há anos o assunto está em pauta no Brasil. Para ser mais preciso, desde as eleições de 2014 praticamente. Nas últimas eleições não foi diferente. Então, como está a relação hoje? Não existe no Brasil uma lei que defina a relação entre o Banco Central e o governo federal. Muitos acreditam que o Banco Central hoje já é autônomo, apesar disso não está determinado formalmente.
pois ele possui liberdade para estabelecer a Selic sem maiores ingerências do governo federal. Em uma pesquisa que comparou 25 países, o Brasil apareceu em sétimo lugar, melhor colocado que países como Itália, Austrália e Canadá. Segundo a Folha de São Paulo, existe autonomia de fato, mas não de direito. Para outros, no entanto, ainda falta muito para atingi-la. Esses argumentam que, para além da falta de formalidade, o problema é a ausência de um mandato fixo para os membros da diretoria do Banco Central. Atualmente, a diretoria é formada pelo presidente e 8 diretores. É escolhida pelo chefe do executivo, o presidente, e pode ser retirado do cargo por este a qualquer momento. Isso subordina as decisões do Conselho aos caprichos do governo federal. O Banco Central do Brasil, portanto, é o único dentre os países pesquisados cuja diretoria não tem mandato fixo. Mas o que me interessa mais é esse texto aqui, né? Relativamente recente. Senado aprova projeto que dá autonomia formal ao Banco Central. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira 3 o texto base do projeto de lei que dá autonomia formal para o Banco Central, uma das bandeiras do ministro da Economia Paulo Guedes e do presidente da instituição Roberto Campos Neto. Foram 56 votos a favor e 12 contra. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados, onde será apensado para tramitar junto com outras propostas que já tratam do assunto, incluindo a enviada pelo governo federal em 2019. O principal objetivo da proposta é reduzir os riscos de ingerência política na autoridade monetária, ao dar mandatos fixos para o presidente e aos diretores do BC. O projeto também reforça que o objetivo principal do Bacen autônomo é a busca pela estabilidade de preços, mas acrescenta como metas acessórias a busca pelo desenvolvimento econômico e o fomento ao pleno emprego. A votação estava emperrada desde o começo do ano. O texto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado em fevereiro, mas não foi levado a plenário devido à crise da coisinha que veio de um certo país asiático. A votação foi só desengavetada após uma ofensiva do líder do governo na casa, o senador Fernando Bezerra. O texto é de autoria do senador Plínio Valério e foi relatado por Teomário Mota. Para garantir a votação, o governo topou votar antes o projeto que possibilita ao Banco Central substituir operações compromissadas pelo depósito voluntário remunerado. A proposta é de autoria do líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, e relatada pela senadora Kátia Abreu. Ela foi aprovada por votação simbólica, isto é, secreta. Sobre o projeto da autonomia do BC, o senador Fernando Bezerra disse que o Senado Federal, puxando a agenda de reformas, mesmo em momento eleitoral, essa é uma matéria importantíssima para sinalizar para a economia brasileira que o Congresso Nacional está à altura dos desafios postos. Sinalizamos que o Senado vai retomar a agenda estruturante de reformas, para que o Brasil possa vencer essa grave crise econômica que nós estamos enfrentando. O autor da proposta, o senador Plínio Valério, disse que a proposta dará um sinal positivo aos investidores, visto que investidores nacionais e internacionais vão ter a segurança jurídica de que não haverá demissão a mero prazer do presidente e que a política traçada será executada. Com isso, vão investir. E investir do que é que vem? Empregos. Autonomia formal. Pelo texto aprovado no Senado, o Banco Central perde o status de ministério, deixando de ser vinculado ao Ministério da Economia. Com isso, ele vira uma instituição formalmente independente do Executivo. Atualmente, o Banco Central já funciona de maneira autônoma, mas isso não está no papel. Há apenas um acordo para que o governo federal não interfira nas decisões na autoridade monetária, o que já foi descumprido durante o mandato da presidente Dilma, ou melhor, ex-presidente Dilma.
quando houve pressão política para baixar os juros. E isso, na minha opinião, causou o impeachment dela. A independência formal do Banco Central é tratada por especialistas como um avanço institucional e uma consolidação de estabilidade monetária. O principal objetivo é reduzir ao máximo as chances de ingerência política nas decisões da entidade. Livre de interferência política, especialistas dizem que a instituição monetária tende a ganhar mais credibilidade junto a investidores. Com isso, o risco país tende a cair. Já a oposição votou contra a autonomia do Banco Central, pois entende que a gestão da política monetária não pode estar dissociada do executivo. Eles entendem que um governo perde a capacidade de utilizar a política monetária em sintonia com a política fiscal para estimular o crescimento da economia em épocas de crises. Também dizem que o Banco Central passaria a se submeter aos interesses do mercado financeiro. O assunto era tema de discussão no Congresso desde os anos 1990. Isso daí justamente me lembra, não sei se vocês se lembram, que há anos atrás aqui passou a propaganda de um certo partido da ultravermelha, né, que dizia que dar autonomia ao Banco Central era o mesmo que colocar raposa no galinheiro. Né? Nunca vi tão delirantes, né? Sabe por quê? Eles só dizem isso porque querem interferir no Banco Central, né? Sob o prazer, né? Por isso que são contra qualquer ideia de autonomia para essa autarquia do Estado, né? Seguinte, mandatos fixos no Banco Central. Uma inovação trazida pelo projeto aprovado no Senado são os mandatos fixos para presidente e para os 8 diretores do BC. O objetivo é reduzir a ingerência política na instituição. Atualmente não há mandatos fixos e o presidente pode trocá-los quando bem entender. Pelo projeto, isso muda. O presidente da República indicará os nomes para a cúpula da autoridade monetária. Esses nomes terão um mandato de 4 anos, prorrogáveis, não coincidentes com os do presidente da República. Os nomes indicados terão que passar por sabatina e aprovação no Senado Federal. Caso o projeto seja aprovado pela Câmara e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, ele terá o prazo de 90 dias para nomear a cúpula do BC com base nas novas regras. Ele poderá escolher os dirigentes atuais ou novos. O prazo de 90 dias foi sugerido pelo senador Plínio Valério, autor do projeto, após reunião com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Além disso, o projeto fixa uma quarentena de 6 meses para que o presidente e os diretores possam assumir qualquer emprego junto a instituições financeiras. Nesse período, após deixarem o Banco Central, eles precisam ficar desempregados. Em compensação, terão remuneração compensatória a ser paga pelo Banco Central. O texto também estabelece que eles só perderão seus mandatos em 3 casos. Caso tenham condenação criminal em andamento, transitado em julgado, apresentem pedido de demissão de próprio punho e justificado, e por iniciativa do presidente, mas mediante exposição de motivos, que precisará ser aprovada pelo Senado Federal. Assegurada ao dirigente a oportunidade de defesa em sessão pública. Mandato duplo. O projeto aprovado pelo Senado também prevê uma espécie de mandato duplo light ao Banco Central. A principal função da autoridade monetária continua sendo a estabilidade dos preços, dentro das metas de inflação estabelecidas pelo CMN. Para isso, um dos instrumentos utilizados é a taxa básica de juros da economia, a Selic. Mas, além do controle dos preços, o BC passa a perseguir, na medida de suas possibilidades, o desenvolvimento econômico e o pleno emprego. São objetivos acessórios estabelecidos pelo Senado, o que não existe hoje. Mas, galerinha, vocês gostaram da análise aqui, né?
Espero que sim, né? Mas vai depender de vocês aí. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!